Olá, aqui é Eliane Barani da KIP e nesse mês de maio nós vamos tratar da questão de amadurecimento e envelhecimento nos programas do KIPcast. Nosso convidado é o baiano Romero Magalhães, formado em psicologia pela Universidade Federal da Bahia. Ele trabalha com psicologia clínica com adultos e também nos últimos anos ele tem se dedicado a trabalhar com pessoas e idosos em uso abusivo de substâncias, além de questões que perpassam o amadurecimento e envelhecimento. Ele dá aulas nas sociedades de bioenergética e também na pós-graduação de saúde mental da Fundação Baiana de Medicina e Saúde, sobre sintomas da atualidade. Nosso programa de hoje vai tratar sobre sexualidade e corpo, autoconhecimento e tabus no amadurecimento e envelhecimento. Romero, eu acho essa questão uma discussão muito interessante e instigante. Por quê? Porque, geralmente, quando as pessoas passam de uma determinada idade, 55 anos, por aí, é como se já tivesse dado socialmente a extrema-unção. A pessoa não transa mais com Emoção ninguém. erótica. Extrema-unção erótica, perfeito. A pessoa não morreu, acabou, né? Inclusive nos filmes, você pode notar que pouco aparecem casais maduros, não é? Transando, né? Tendo aquelas imagens quentes, né? Aquela Quando coisa. aparece, tem uma coberta, né? Isso, e olhe lá, e olhe lá. Olha lá. Então, eu queria que você Às ponderasse aí vezes, Helene, a cena termina na bitoca, né? isso. E os beijinhos nunca são de língua, né? São sempre aqui na É, testa, né? é, Então, essa questão é uma questão, por exemplo, tem questões aí, como uma questão delicada que quase ninguém fala, por exemplo, que é a masturbação. A masturbação masculina, ela é quase que uma coisa absolutamente natural, certa. Se você falar da masturbação de pessoas a partir de 55 anos, é quase uma ofensa, porque é um tabu, como se as mães, as avós não pudessem jamais se masturbar. Como é que você vê isso? Primeiro, eu queria abordar em três níveis, tá? Tá, Para depois a masturbação. O primeiro é a vitalidade, tá. depois a sexualidade, depois a genitalidade, depois a masturbação. Quatro. Quatro. Veja se você anota aí para eu não me perder, porque é difícil. Tá. A sexualidade como um todo, né, ela é a vitalidade, ela está intrinsecamente ligada à vitalidade. Né? E o que é a sexualidade ligada à vitalidade? É a possibilidade de você se sentir provocado pelo mundo das ideias, pelo mundo dos objetos concretos, das pessoas. Então, é a possibilidade de você pulsar. A vida pulsa, a sexualidade pulsa numa busca de satisfação com os objetos imaginários, os objetos concretos, sempre atravessado pelo imaginário, né? A nossa imaginação está presente até no que vou fazer com o objeto. Né? Então, aí a gente tem pulsação, vida e sexualidade entrelaçados. Genitalidade é uma parte disso, que é o que o preconceito retira à medida que o ser humano amadurece na sociedade ocidental. Né? E aí vem toda uma influência de religiões, de conceitos de moral em geral. Às vezes nem Uhum. tanto religiosos, mas moral em geral. Né? E paradigmas ligados a isso, ou seja, pensamentos de como você pode, deve ou não deve usar o sexualmente, eroticamente, genitalmente. Certo. É, esses paradigmas vêm sendo quebrados aos poucos.
Tem uma coisa da sexualidade que é importante, que ela é particular. Eu publico se eu quiser, dentro de contextos, né? Mas, assim, a sexualidade é aquilo que particulariza, cada um tem a sua, não existe a sexualidade, existem cada sexualidade, ou as sexualidades, uma variedade infinita ou do mesmo tamanho que existem os seres humanos no mundo. Cada um tem a sua. Então, se somos 7 bilhões ou 8 bilhões, não sei se mas se for, é assim. E se nessa trajetória toda da humanidade nós tivemos 20 bilhões, são 20 bilhões de sexualidades que já existiram e estão existindo. Né? Então, é muito particular, é muito de cada um, e muitas vezes a coisa tem que ser combinada com aquele outro ou não combinada. A liberdade maior é a masturbação é de cada um. Cada um faz o que quer com sua masturbação ou aquilo que lhe provoca. E não tem idade para isso, não, porque isso é da vida. E quanto mais vitalizada a pessoa, que é o que até a gente já conversou antes, que as pessoas estão vivendo mais e fazendo mais coisas, e indo mais para fora de casa, e tendo mais objetos, e mais plural na existência, a sexualidade está mais presente enquanto uma prática erótica, né? Ou uma possibilidade erótica. Né? Agora, não é obrigatório também, desde que uma pessoa se sinta bem, vitalizada, no plural de sua vida, né, de sua existência, ela necessariamente não precisa ter relações sexuais com ninguém. Sim. Né? Existe até quem diga que sem relação sexual não existe. Tem uma discussão aí. Mas, no senso comum, é isso. Relações sexuais, então, não é obrigado. Entendeu? E pode usar a masturbação, e pode também não usar a masturbação, e pode fazer voto de castidade e se sentir vitalizada em outros em outros cenários e com outros objetos. Isso é que é o mais importante da sexualidade, é que você não é obrigado a uma coisa. Sexualidade é plural na existência, entendeu? Então, masturbação, relação sexual, o que fazer naquela relação sexual, se usa como é que brinquedos, né? Como se chama? Os brinquedos. Acessórios. Acessórios, Né? brinquedos. Acessórios, brinquedos. Se não usa, se usa cenas. Né? E cena é como a pessoa se veste, o que ela faz no momento, né? Com o outro. Se é em grupo, se é individual, se é troca de casal. Isso é de cada um. Sim, sim. Não é da conta de ninguém. Sim. Isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas se ligam nessa... A sociedade, especialmente a sociedade brasileira, é uma sociedade sexualizada, sexualizante, não é? Onde todo mundo tem que estar sexual. Se fala muito em sexo, por exemplo, diferentemente de países europeus, diferentemente de outros países latino-americanos também. Isso mostra mais o corpo, exceto no Isso, total, exatamente. que na Europa, né? Isso. Na Europa você tem nudez total sem muito problema. Isso. Na Índia também você tem, em algumas situações, nudez total sem problema. Mas eu acho que nós temos uma cultura, o fetiche de que nós vivemos em plena, né, até pela nossa fama no exterior, que nós aqui nós somos assim um país sexual, né? Então essa digamos assim, essa visão, essa imersão de que estamos nessa sexualidade, eu acho que é muito legal o que você falou da questão sobre a questão da autonomia. Eu acho que as pessoas elas se impõem coisas ou elas se impõem, aqui no nosso caso, nós estamos falando dessa invisibilidade da sexualidade numa determinada faixa etária, como se isso fosse assunto encerrado, e não é. Eu acho que o mais legal é isso, é você ter a possibilidade de escolha.
você ter autonomia para escolher o que fazer da sua sexualidade. Isso é fundamental. Sabendo que existe aí o particular. Agora, se eu quiser expor, não espero que todos aceitem, porque assim, no mundo fora de mim, eu não tenho domínio. Sim. Não tenho domínio do discurso. Cada um vai falar, inclusive, de você e de mim aqui, depois que assistir algum desses programas, ou todos, do jeito que quiser. Sim, Se for uma sim. pessoa muito mais paradigmática, religiosa, vai, digamos assim, no senso comum, meter o pau. Sim. Se não, vai dizer, e se for mais aberta do que o nosso pensamento, vai dizer, pô, mas aqueles dois são bem caretinhas, né? Eu já estou mais além, já estou plantando bananeira. Mas está no mundo. Legal. Muito legal, Romero. Muito obrigada, viu, pela sua participação no programa. Achei muito bacana essa nossa abordagem aí sobre esse assunto que às vezes cria assim uma a mãos cheias de dedos, né, para tratar dessa questão. Muito obrigada, até o próximo nosso programa e até lá. Obrigado também, Eleni. Até o próximo. Até, tchau.